Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Rocha, especialista em investimentos. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre se vale ou não vale a pena uma empresa ser privatizada. Tá? Eu vou te colocar os pontos positivos e negativos da privatização das empresas no Brasil, né? E ver se vale ou não vale a pena. Primeiro eu vou dar os pontos positivos, depois os negativos, e depois eu dou a minha opinião sobre o assunto. Tá? Mas antes de começar, não esquece de se inscrever no canal, deixar o gostei, compartilhar para o máximo de pessoas possível, que você vai me ajudar muito, tá? Primeiramente, o que é uma privatização, tá? Privatização só acontece em empresas que são do governo, tá? É você transformar uma empresa pública em uma empresa privada, né, através da privatização. E o que seria? Seria vender a empresa pública, colocar o dinheiro em caixa e colocar essa empresa sob administração do setor privado, tá? Na mão de empresários, acionistas. Então, se desvincular totalmente do poder público, tá? Não terá mais servidores públicos, não terá mais dinheiro público caso ela venha a dar prejuízo, não vai ter ganho de dividendos da empresa caso ela dê lucro, né? Então, isso é basicamente a privatização, tirar do público e jogar para o privado. E eu vou te dar alguns pontos positivos aqui. A gente vai começar com os pontos positivos, que tem gente que gosta mais de notícia boa primeiro, e depois a gente vai para os pontos negativos, tá? O primeiro ponto positivo é a melhoria de eficiência, tá? Normalmente, empresas privadas são empresas mais lucrativas, tá? Que funcionam de modo mais enxuto e conseguem gerar mais lucros. Não, Bruno, é sempre assim? Não, não é sempre assim, tá? Mas normalmente é assim, tanto que empresas públicas são negociadas na bolsa a múltiplos mais baratos, tá? A empresa custa R$10, falou que ela vai privatizar, só o fato de falar que ela vai privatizar, ela pôde de 10 para 20. Então, há um ganho, há um aumento de eficiência, tá? A redução do déficit público. O que seria isso? Às vezes, como você acabou de ver com os Correios, que está com o maior rombo da história, o maior prejuízo da história, um dos motivos, né, eles colocaram aquela taxa lá para comprar coisas no exterior, né, nos sites chineses principalmente, só que isso também tirou muita verba do correio. Então, assim, a economia é muito complicada. Não, numa canetada a gente não resolve nada, tá? Então tem que ficar esperto aí que toda vez que alguém vier com um negócio mirabolante para resolver todo o problema com um negócio simples, com certeza ele está errado. E essa taxação é isso, né? Vai resolver o mercado nacional. Nada é tão simples, tem que ter um estudo prolongado para ver os efeitos, fazer por parte e tudo mais. E mais tributo nunca é bom para ninguém, tá? É o que eu penso, pelo menos. A atração de investimentos, tá? Quando a empresa é pública, não tem investimento do exterior nessa empresa. O empresário, né, de fora do país, ele não pode entrar como sócio dessa empresa. Empresas privadas, sim. E essa injeção de capital pode fazer com que a empresa cresça, que ela forneça um serviço melhor, de qualidade melhor, num padrão internacional reconhecido. Então, a atração aos investimentos é muito bom. E a maior competitividade, tá? Vou dar o exemplo dos Correios de novo, tá? Os Correios fazem entrega. Só os Correios fazem entrega. Quando você privatiza, o Correio nem precisou ser privatizado para acontecer, de tão ineficiente que ele era. Tá? Criam-se novas empresas para concorrer com essa empresa, para que ela consiga... Se elas começarem a cobrar preços cada vez mais caros porque são privadas, o que vai acontecer? Uma vai colocar R$1 a menos e, normalmente, o público ele leva muito em consideração o preço quando o produto não tem nenhum diferencial. Tá? Se você vai comprar uma geladeira da Brastemp na internet, na Magazine Luiza está 1.000, sem frete, obviamente. No Ponto Frio está 999. Você compra em qual? Você não liga muito para a marca, você liga muito para o preço. Então eu acho que privatizando a gente sempre também tem essa eficiência nos preços. E óbvio, né, nem tudo é ponto positivo nas privatizações, tá? O que pode acontecer com uma privatização? Você pode deixar de ser um monopólio público, tá? Que é melhor do que um monopólio privado, tá? Você colocar numa mão de uma empresa só, num setor que tenha um grau de acesso muito difícil, uma barreira de entrada, tá? Não é qualquer empresa que começa a furar petróleo do chão. Então, é um exemplo, obviamente, tem outras empresas aqui no Brasil que também fazem isso, mas, então, assim, se for uma barreira de entrada muito grande e você privatizar, você pode criar um monopólio privado, que é pior que o monopólio público.
Tá? Então, eu acho que esse é um grande porém aí. A perda do controle nacional. Essa eu não concordo muito, mas eu decidi colocar aqui. O que acontece? As pessoas têm medo quando privatizam empresas de áreas estratégicas do controle ficar na mão de outro país. Eu vou te dar um exemplo de uma empresa elétrica, tá? A empresa elétrica que fornece energia para todo o estado de São Paulo. Aí eu vendi para uma empresa espanhola. Então, a Espanha fica responsável, tá? Ou o espanhol ali, né, no caso, por toda a energia do estado de São Paulo, que é o estado que mais arrecada no país. Né? Então, assim, é complicado. Mas eu acho que realmente, se fosse um caso de interferência, de guerra ou calamidade pública, não existe empresa privada, né? Tudo se transforma em público. Mas vale a pena reclamar disso aí, vou colocar isso aí. Os impactos sociais e trabalhistas, tá? O que seria isso? O funcionarismo público, ele tem salários, na teoria, mais elevados que o setor privado, tá? E se a empresa for privatizada, ou você faz um acordo com os funcionários, demissão voluntária, ou você o realoca em outro ministério, em outro setor da economia pública. Então, acaba também gerando muitas demissões, pessoas sendo contratadas por salários mais baixos, até essas pessoas que foram demitidas, que aceitaram a demissão voluntária. Então, há realmente um impacto, tá? E questionamentos do setor público. O que acontece? Quando a empresa é pública, ela acaba tendo um controle maior do Estado, porque é o próprio Estado que a administra. Quando empresas são privadas, depende muito do nível de governança que elas têm, tá? Principalmente em ações da Bolsa, você vê lá que as ações mais bem ranqueadas são as ações do novo mercado. O que seria isso? Ela sofre avaliações mais frequentes, tá? Tem todo um critério ali para que você não descubra uma corrupção, um desvio de função. Obviamente existe também nas empresas públicas e tudo mais, mas acredita-se, tá, que em empresas privadas esse grau é maior de corrupção, de desvio de dinheiro e tudo mais, porque o controle não é tão grande. E a minha conclusão sobre o assunto é o seguinte, essa eu vou dar a minha opinião, tá? Então, resumindo, não tem certo e errado, pode discordar o que você quiser, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre privatizações. Mas o que eu penso é o seguinte, quando eu era mais novo, e eu ouvi, sei lá, não sei, eu tinha 10 anos de idade, eu ouvi que a Petrobras ia ser privatizada. Tá? Aí eu pensei, eu tinha uns 10, 12 aninhos ali, eu falei, cara, o petróleo é nosso, a empresa é nossa, é brasileira, e os caras querem vender o que é patrimônio do Brasil. Pô, você tá louco? Eu sou completamente contra. Tá louco, o negócio é nosso. Vai vender e depois vai tirar esse dinheiro da onde? No início recebe um dinheirão e depois? Do que um negócio que pode te render pro resto da vida? Era o meu pensamento quando eu era mais novo, mas fui crescendo e tudo mais, e hoje eu penso diferente, tá? Eu acredito que todas as empresas no Brasil têm que ser privatizadas, tá? Lógico, né? Hoje em dia a gente não consegue fazer isso com a educação, com a saúde, com a segurança pública, isso não, tá? Essas 3 áreas têm que manter sobre o poder público, tá? Lógico, com investimentos mais corretos e tudo mais, uma coisa mais clara, transparente, mas o restante tem que privatizar tudo. Tem que tirar tudo da mão do público. O setor público e os seus servidores, eles têm que ficar responsáveis pelo controle das atividades, não pela execução. Tá? Eu não tenho que contratar um servidor para mexer num poste, para mexer numa luz, para mexer num petróleo. Eu não tenho que fazer isso, não tenho que fazer nada. É entregar carta, nada disso. O setor público tem que ter um controle interno, ali um compliance, para cuidar disso. Será que esse pessoal aqui que está entregando carta está entregando da forma certa? Está entregando no prazo certo? Está havendo corrupção, desvio de dinheiro, alguma coisa do tipo? Você acredita que tendo mais servidores para controlar as movimentações, os problemas, a corrupção diminuiria? É o que eu penso do assunto, tá? O poder público ele tem que fiscalizar. A execução a gente deixa na mão do privado. Eles fazem, a gente administra e resolveria quase que todos os problemas. Aí muita gente vem falar assim, Bruno, você falou muito do Correio ser privatizado, você acha que a empresa privada, né, entregaria carta no interior da Amazônia? Se tivesse na concessão de privatização, na concessão de uso do serviço durante 50 anos, que é a privatização, ou até eterna, mas na maioria dos tempos,
na maioria das privatizações elas têm tempo. Sim, eles entregariam. Se eles não entregassem, acarretaria em multa. Tá? Ah, olha só, para você ganhar um filé mignon que quer entregar nas grandes cidades, você vai ser obrigado a entregar nesses lugares aqui. Você topa? Ah, topo. Então você deu o melhor lance? Tá bom, então a empresa é sua, a concessão é sua. Então não existe o caso de, não vai entregar multa. Por isso que o Estado tem que estar de fora para controlar, tá? E evita, pensa comigo, a gente às vezes não fica feliz com o político A, com o político B, com aqueles cargos, né, que eles dão para a sua base eleitoral ali, as pessoas que ajudaram ele a estar lá. E esses cargos, eles são colocados em empresas públicas, tá? Em empresas do governo, que às vezes são pessoas que não têm a competência necessária. Vamos dar um exemplo, tá? Eu sou administrador de empresa, a minha formação. Eu tenho condições de administrar um hospital sem uma especialização, sem uma experiência prévia? Não tenho. Só que se eu fosse amigo de alguém, pode ser que alguém me colocasse lá. Entendeu? Então, quando você privatiza, acaba com isso. Tá? E pode ser nesse governo, no próximo governo, no anterior, isso não importa. A parte política não é o cerne dessa questão. O cerne é o seguinte: se você tira qualquer tipo de cargo e fica só com o controle, com certeza diminuiria pessoas incompetentes em cargos estratégicos do país e diminuiria muito a corrupção. É a minha visão. Então, para mim, tem que privatizar tudo, obviamente, com um controle maciço para que não seja feito nenhum tipo de absurdo, tá? Não é deixar tudo na mão deles e virar aquele monopólio privado, né? Um cartel, né? De empresas que se juntam para determinar um preço. Lógico que não, um oligopólio, nada disso, tá? Mas eu acho que realmente diminuiria a corrupção, aumentaria a eficiência das empresas e a gente tem a ganhar muito com isso, tá? Venda dessas empresas todas, a gente colocaria um dinheiro bom em caixa, pagaríamos nossas dívidas, criaríamos uma metodologia para não voltar a essas dívidas, sanaríamos todos os problemas do país. Lógico, né? Existem os prós e os contras, como eu te passei aqui, mas essa é a minha visão. Eu espero ter agradado. Deixa nos comentários se você pensa diferente, se você tem uma visão, não, Bruno, para mim tinha que ser tudo público. Ok, bota aqui sua opinião que eu vou ler com certeza e vou responder. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.